Olá, boa tarde, gente. Sabe o que eu lembrei? Que faz muito tempo que eu não gravo a série de provérbios para vocês. Eu parei no Provérbios 13 e vamos terminar essa série. Hoje nós vamos para Provérbios 14 e eu vou começar lendo para vocês. A gente vai parando e vamos ali tentando entender o que o Espírito Santo nos revela nesse exato momento. 14:1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância na colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, há conhecimento, o conhecimento é fácil. Vai-te diante do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos insensatos é o engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará do íntimo da sua alegria. Então vamos aqui, do 1 ao 10. Vamos começar por parte. A primeira parte, gente, é extremamente importante. Toda mulher sábia edifica sua casa. Então eu quero falar com você. Você, mulher, você tem uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande. E é uma luta diária. É difícil, gente. Olha, eu vou falar pra vocês, é muito difícil a gente todos os dias executar o que a gente foi chamado pra fazer, executar de forma sábia, não colocar os nossos sentimentos, evitar muitas vezes o conflito desnecessário, porque você tem nas suas mãos o poder de mudar o destino da sua vida, da sua casa. Gente, eu não vivo um casamento perfeito, eu não vivo uma casa perfeita, eu não vivo um ambiente perfeito, mas eu vivo um ambiente onde eu acredito que há possibilidade da perfeição. E por que eu acredito nisso? Porque Jesus era perfeito. Ele nasceu perfeito e ele nos deixou um mandamento que nós podemos tentar ser igual a ele. Então, se a gente pode, é possível ser perfeito. Ele era humano, apesar de Deus, ele era humano, assim como nós. Então, é uma luta diária, é difícil, mas são escolhas todos os dias. Tem momentos de crise, tem momentos que é mais fáceis, momentos que é mais difíceis. Eu, por exemplo, eu e meu marido estamos vivendo dentro dos setênios, a gente está vivendo o nosso primeiro ano novamente no casamento, porque a gente fez 8 anos de casamento. Então, nesse primeiro ano, a gente está reaprendendo algumas coisas. E a gente tem que tentar se controlar nas cobranças, tentar ter uma forma melhor de se comunicar. Por quê? Os setênios, né, você vai subindo ali dentro dos 7 anos e você vai construindo, você vai crescendo até você chegar no desfrute desse relacionamento. E você não vai começar do mesmo lugar quando você terminar esse ciclo. Você vai começar novamente um novo ciclo, mas com aprendizado acima. E eu posso falar que nesses últimos 7 anos nós crescemos muito como casal. Mas por quê? Porque eu decidi que, primeiramente, não há a possibilidade de separação. Então, eu decidi, tomei uma decisão. Segundo, eu decidi que há perdão. Então, muitas vezes a gente se magoa, mas há perdão. É uma decisão, não é porque eu sinto. Às vezes a gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente quer reclamar, mas a gente ora para Deus e pede para Ele tirar toda aquela parte da carne, do orgulho, para a gente conseguir trabalhar nisso. Então você, mulher, você é responsável por edificar a sua casa, tá? Você precisa executar isso, você precisa fazer isso e você precisa lutar todos os dias. Até quando a gente tá naquelas semanas que não dá conta nem de nós mesmos, a gente precisa tentar ser um pouquinho melhor, tá? Você edifica a sua casa ou você destrói sua casa. Esse tinha que ser grande, esse versículo mesmo, para falar. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que desvia os seus caminhos o despreza. É muito claro, gente, obediência. Obediência vai te levar a viver o extraordinário ou à punição. Se você desobedecer,
punição. Se você obedecer, você vai viver o extraordinário porque você está andando nos caminhos do Senhor. Na boca do tolo está a punição da soberba. Então aqui fala de dois sentimentos, a soberba, de você se achar mais, do orgulho. A soberba nada mais é do que um fruto do orgulho. O orgulho é o pior sentimento do ser humano. E ele vai te desviar do caminho. Ele vai fazer você falar coisas que não edificam. Então, voltando para a mulher, você não edifica a casa se você der trela para a soberba, para o orgulho. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, há abundância na colheita. Então, precisa. Isso daqui, gente, é trabalho, tá? Isso aqui é trabalho. Tudo fica no lugar organizado, se não há boi. Fica lindo, fica bonito, mas não tem prosperidade. Então, aonde vai ter prosperidade, tem trabalho. Às vezes tem bagunça, demanda organização, demanda esforço para você ter resultado. Então, onde está muito limpo, não tem nada, né? A gente brinca assim que casa muito organizada, falta vida, falta relacionamento. Por quê? Porque tá muito organizado, as pessoas não estão vivendo ali. Então é mais ou menos isso que né, que o versículo quer dizer. Testemunha de verdade não vai mentir, gente, mas muito cuidado com as pessoas que a gente encontra na vida. Tem pessoa muito falsa que desboca em mentira, então toma cuidado com o que você fala para você não armar esse tipo de pessoa. Você vai encontrar essas pessoas, você vai encontrar o escarnecedor e ele não vai ter nada para te oferecer, ele não vai ter sabedoria. Então muitas vezes a gente se aproxima de pessoas achando que a gente vai conseguir algo dela, mas se ela não está andando no caminho de Deus, não tem nada bom para nos entregar. Sabe, nessa história de network agora, network é bom, isso, aquilo? Muito cuidado, porque isso pode sim ser uma armadilha. Vai-te diante do homem insensato, porque nele não achará lábios de conhecimento. Exatamente isso. Não entregue a sua esperança a pessoas insensatas, a pessoas que não seguem o caminho do Senhor. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos insensatos é engano. Coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará do íntimo da sua alegria. Então, muito cuidado com quem você anda ouvindo, em qual mesa que você anda sentando. Vamos lá, do 11 ao 20 agora. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que o homem parece direito, mas no fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. O que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e se dá por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de mau intento será odiado. Os simples herdarão a astúcia, estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos riscos são muitos. Vamos lá, esse 20 eu vou até deixar para depois. A casa do ímpio vai se desfazer. Gente, a justiça no final ela sempre vai vir. Eu digo sempre para as pessoas, e quem me conhece sabe. Eu já entrei em várias injustiças, onde que as pessoas utilizaram meu nome para contar situações e eu não me justifico. Não vou me justificar. Se a pessoa falar que eu sou Y, eu sou Y para ela. E tá tudo bem. Eu não vou me justificar, porque quando a gente se justifica, a gente arma o inimigo. Então deixa que a justiça ela vai sempre. Ao contrário, quando acontecem essas situações, eu peço julgamento direto do céu. Por quê? Se eu estiver errada, o Senhor vai me falar e ele vai corrigir. E eu vou alinhar. E se eu estiver certa, a justiça vai sempre ser feita. Esse daqui, gente, é um versículo poderoso, você sempre vai ouvir. Há um caminho que aos homens parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Conheça a palavra, sabe por quê? Tem muita coisa que parece bom, parece que vai dar certo, mas não vai dar no final.
esse Provérbios aqui eu gostaria de ter lido ele há 20 dias atrás. Se eu tivesse lido ele, eu não teria tomado decisões que acabam me gerando pequenos problemas. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo, a gente precisa lembrar da palavra todos os dias. Porque por falta de eu ler isso, eu cometi alguns erros que aqui tá escrito que eu não faria, tá? Então, cuidado com os caminhos, conheça muito bem a palavra, porque tem coisa que parece boa, mas não é. O que seu coração comete deslize, se enfada nos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com seu proceder. O coração nobre, gente, vai ser reconhecido por Deus. Porque até quando a gente erra, se a gente tem um coração nobre, se a gente tem um coração em Deus, nós vamos encontrar misericórdia. A prova disso é Davi. Davi errou por dezenas de vezes e todas as vezes ele encontrou misericórdia. Abraão também cometeu vários erros e encontrou misericórdia. Então tenha o seu coração no lugar certo, porque até no nosso erro, Deus nos dá misericórdia. Deus nos traz proteção. Aqui fala muito sobre a sabedoria, gente. O simples dá crédito a cada palavra. É isso daqui que eu tô falando pra você. As pessoas, elas vão vir sempre pregando uma imagem muito boa, sempre um coração muito nobre. E às vezes, pela simplicidade, não é maldade, pela simplicidade a gente cai em situações que a gente não deveria. Então, ser simples não é desculpa para cair em situações. Então, por isso que eu falei, se eu tivesse lido isso, talvez eu não teria apelado para simplicidade. Eu estaria um pouco mais atenta para alguns detalhes que veio acontecendo. Então, o prudente, seja prudente. Aqui fala muito sobre a prudência. Não dá para pensar, precisa pensar rápido? Resposta é não. Não tem tempo para pensar? Resposta é não. Tá? Usa isso como regra na sua vida. Te colocou pressão, falou que você não tem tempo, você precisa decidir rápido. A resposta é não. Tenha prudência, nem tudo que parece bom é bom. O sábio teme e desvia-se do mal. Então o sábio, ele sempre tem aquele pezinho atrás, ele teme, ele tem temor a Deus, ele vai na palavra, ele vai tentar pegar a sabedoria, ele vai com calma. Então a gente às vezes muito afobado, eu sou muito afobada. Eu não tenho paciência para esperar as coisas. E por causa disso, eu me enfio em vários problemas. Me enfiei no passado, me enfio de vez em quando. Graças a Deus eu encontro misericórdia no Senhor, mas eu tenho que aprender, não dá para ser simples. A gente precisa ser sábios. Desvia-se do mal e o tolo se encoleriza e dá por seguro. É isso que eu acabei de falar para você. O tolo, nessa agilidade, nessa correria, ele se dá por seguro em situações que não deveria. O que se indigna à toa fará tolice. Isso daqui é sobre aqueles que ficam raivosos por tudo, né? Até pela questão da injustiça. Eu já fui muito assim, gente. Eu já fui de arrumar problema na faculdade, né? Desculpa, vou dar desculpa. Eu tava lá na faculdade, né? Nova. E eu me indignava com tudo. Ai, porque essa veia muito forte de justiça. E aí você não tem sabedoria, você não tem visão do completo, e você se indigna e você vai pra cima e você cria e piora situações. Então, muito cuidado, gente. Aqui tá falando, se fosse resumir tudo isso daqui sobre a sabedoria, é o tempo para analisar, para pensar, para entender, para compreender e depois responder. Então, tome muito cuidado, tome todo esse tempo. Tome o tempo necessário. Espere o sinal do Senhor. Não vá correr para não encontrar os problemas aqui. E aqui se diz, gente, os simples herdarão a estutícia. Agora, os prudentes serão coroados de conhecimento. Então, gente, o simples, a gente fala, não, eu sou simples. Tá, mas tudo bem, você pode ser simples, meu filho. Mas você não vai herdar o conhecimento se você continuar simples. A gente precisa buscar o conhecimento. Se a gente quer algo mais, a gente tem que buscar o conhecimento. Isso daqui é muito importante, porque não tá falando da pessoa ruim ou da pessoa boa. Aqui tá falando da pessoa simples e da pessoa sábia, da pessoa prudente. Então, não é ser simples, é ser prudente. Não tá falando de mal ou bom, tá falando da prudência. O pobre, agora vamos pro 20 aqui. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca,
mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho aproveitam, mas ficar só em palavras leva a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentira é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Gente, aqui tem muita informação incrível, super importante. Depois vocês leem em casa e vão tirando suas próprias conclusões. Pede para o Espírito Santo falar com vocês. Mas é muito importante isso daqui, ó. Primeiro, gente, não tem glória na pobreza. Isso daqui tá muito claro. Não existe glória na pobreza. Ai, Patrícia, mas agora você vai falar das teorias de prosperidade. Não, gente, não. É que as pessoas, elas têm que entender que tudo pode, nem tudo me convém, né? Então, você colocar o dinheiro na frente das coisas de Deus na sua vida, você pode fazer. Vai te conver? Não, você vai perder a sua salvação. Então, se você colocar o dinheiro na frente. Agora, se a pobreza também te separa de Deus, ela também é um problema. E aqui diz muito claro, o pobre não tem glória em ser pobre. Ah, Patrícia, então os pobres vão pro inferno? Não tô falando nada disso. Pelo amor de Deus, gente, não é isto. O que acontece aqui é que não tem por que você querer ser pobre para agradar a Deus. Não existe essa regra. É a mesma coisa de você querer ser rico também para agradar a Deus. Deus não quer saber se você é rico ou se você é pobre. Ele quer saber do seu coração. Agora, você se orgulhar de ser pobre, você dizer que a pobreza te coloca mais próximo de Deus, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas são do mundo. Então, não interessa para Deus se você é rico ou pobre. Mas se você for rico, você consegue fazer mais. Talvez mais pro reino até. Então não tem glória na pobreza. É isso que tá deixando muito claro aqui. O rico tem muitos amigos. Tem muitos amigos, tem muito network. As coisas, quando estão no nível do rico, é totalmente diferente. Então, é bom? Não é que é bom, gente, mas isso não tem que ser o que separa você de Deus ou o que você usa como justificativa para estar mais próximo de Deus. Para estar próximo de Deus, você precisa fazer isso. Ler a palavra, tá? Todos os dias, todos os dias. Ai, Patrícia, não consegui ler hoje, vou pro inferno? Não. Não. Só que o que acontece quando você faz de um hábito ler a Bíblia? Fica mais fácil para Deus falar com você. Porque quando Ele quiser lembrar, quando Ele quiser te dar algo certo, algo que você não vai ter dúvida, Ele vai te trazer alguma lembrança da Bíblia. Então, essa é a palavra dele. Tudo que Ele queria falar conosco tá aqui. Então, esse é o caminho. É o único caminho para Deus. Está aqui na sua mão. É a palavra. A palavra estava com Deus desde a criação, através da palavra que tudo foi criado. E hoje você tem a palavra nas suas mãos, em todas as línguas, praticamente. Então, entenda que quanto mais você lê, quanto mais você se aproximar de Deus, mais fácil vai ficar o caminho. E aí você vai entender que a pobreza ou a riqueza, ela não te separa e nem te une a Deus. Esse é o ponto. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam bem. Em todo o trabalho aproveito, mas ficar em palavras leva à pobreza. Isso é outra coisa que eu quero falar. Muita gente vira e fala assim: Patrícia, eu não consigo romper, eu não consigo prosperar, eu não consigo, não dá. E por que não dá? Porque talvez você esteja nos planos. As palavras não trazem dinheiro, as palavras não colocam prosperidade, as palavras não colocam. Precisa de uma ação. Então, por exemplo, se eu falasse, eu quero falar sobre a Bíblia, e aí eu não fizesse, vai trazer dinheiro? Hoje não traz, tá, gente? Isso daqui é só, sei lá, é o que eu gosto de fazer, gosto de
de dividir o meu conhecimento com vocês. Agora, se eu não fizesse, se eu não gravasse esse vídeo um dia, esse vídeo pode me trazer dinheiro sim. Mas e se eu não gravasse, vai trazer algum resultado? Eu preciso de uma ação. Então, o trabalho, todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Mas quem ficar só em palavras, não vai ter resultado. A coroa dos sábios é a sua riqueza. E a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Muito cuidado, tem muito mentiroso, gente. E olha, agora eu quero falar com os mentirosos de plantão ou as pessoas que têm mania de contar mentirinhas. A mentira é do diabo, tá? Não existe mentirinhas. Não existe. Ai, só falei aquilo. Não, se livra, pede para Deus, pede pro Espírito Santo bloquear a sua boca para nunca mais sair uma mentira. A mentira é do diabo. Ele é o maior mentiroso do mundo, então não minta, por favor. Se policie sobre isso. A mentira é algo danoso e a mentira hoje se tornou a verdade do século, porque todo mundo mente. Então, muito cuidado, cuidado com a mentira. Não existe mentirinha. Mentira é uma raiz que tá crescendo dentro de você. Cuidado, porque ela sempre cresce. E quando ela chegar a um ponto, não tem como voltar. Então, presta muita atenção. Deixa eu desligar aqui que eu não quero editar o vídeo. Eu não vou editar esse vídeo não, tá, gente? A testemunha verdadeira livra as almas. No temor do Senhor, a firmeza, aqui fala do temor do Senhor. Busque o Senhor, busque a palavra, escute a palavra, leia a palavra. Faça disso um hábito, tá? Não se perca em nenhum minuto. O que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. O sentimento sadio a vida para o corpo, mas a inveja podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece dos necessitados o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até a sua morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha da nação. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Vamos levantar alguns pontos aqui. Primeiro, ira. Ira, gente. Eu sei, eu também sou... Eu era explosiva, gente. Vou contar pra vocês. Eu era um terror. Eu ainda iro. Sabe o que eu faço? Eu cato a Bíblia e vou embora. Eu saio da situação. Então se conheça, pra você não se... Não é que você não vai conseguir mudar quem você é. Se você é uma pessoa que é emotiva, que se enche de fúria, você não vai conseguir mudar essa raiz em você, mas você vai conseguir controlar como você vai executar isso. Então, se você sabe que você se ira muito fácil, sai da situação, evita os triggers, evita essas situações, entendeu? Por quê? Oi, meu amor. O Declan comeu tudo o bolo, só tem mais um. Oxe, meu Deus do céu. O Declan comeu tudo. Então pega só aquele lá e come. Declan, para. Não, pra você. Não, eu não como, meu amor. Mamãe não come bolo. Pode comer. Tu viu? A criança come muito bolo, gente. Vamos lá. Mamãe, só mais um. Vai lá comer, pode comer. Mas não derruba aqui, filho, por favor. E para de derrubar pela casa. Então, muito cuidado com a ira. O sentimento sadio, a vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. Cuidado com a inveja, gente. Tem um exercício, sabe por quê? A pior coisa que você pode fazer consigo mesmo é você mentir pra si mesmo, tá? Gente, todo mundo sente... Eu não vou falar que é inveja, porque inveja é um negócio muito forte. Mas todo mundo sente uma vontade de ter aquilo que o outro tem, né? Isso acontece, isso é normal. Às vezes você olha uma pessoa e fala assim, nossa, que corpo lindo, gostaria de ter esse corpo. Ai, que casa linda, gostaria de ter. Ou às vezes vem até aquele sentimento um pouquinho mais negativo, que é,
Por que aquela pessoa tem e eu não conquistei? Por que é tão difícil pra mim? Independente da situação que seja, tá? Muito cuidado, muito cuidado. Mata esse sentimento. Quando você sentir algo desse tipo, você fala assim, eu não aceito menos que isso, meu pai. Eu quero isso também, eu quero viver o extraordinário. Como que eu faço para eu conquistar algo dessa forma? Algo próximo a isso. Como que eu faço para viver? O que essa pessoa fez? Tem alguma coisa que eu posso modelar, que eu posso replicar, que eu posso aplicar na minha vida para eu conquistar algo desse tipo? Tira o olhar da pessoa, olha para si. Quando você olhar para si e falar assim, eu quero isso, meu pai, eu quero. O que eu preciso fazer? Tira o olhar da pessoa. Eu te garanto, não vai ter inveja crescendo. Não vai ter. Você vai cortar a raiz da inveja, tá? É sugestões, tudo é sugestões. A gente vai ter sempre sugestões. Só que cabe a nós decidir quais sugestões que a gente vai ouvir e as que a gente não vai ouvir. Então, não escute essas sugestões, entendeu? Quando vinha a sugestão da inveja, você fala assim, eu também quero, Senhor. Que pessoa abençoada. Deixa eu olhar para ela e entender o que eu posso replicar na minha vida para que eu possa conquistar aquilo. O que eu posso aprender com essa pessoa? Tira o olhar de inveja, tira o olhar de raiva, tira o olhar de injustiça, tira o olhar de vitimismo. Olha para si e fala, eu posso, porque eu sou filha de Deus também. Então, o que eu preciso aprender? Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento, o que eu preciso fazer? O que essa pessoa fez? O que dá para eu replicar? Olha para si e aí você vai matar a inveja. Eu te garanto, ela não vai crescer. Ajude sempre os pobres. Gente, isso é simples. Ajude, se você tem condição de ajudar, faça. Eu não ia deixar grande aqui, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez eu tava na igreja católica ainda, e o padre falou assim, olha, quando alguém te pedir dinheiro, se você tiver em condição de dar, dê. Porque primeiro, você já tem que ser grato por você ser a pessoa que tá ajudando. Porque você poderia estar do outro lado. E você já é uma pessoa que tá do lado no qual estão pedindo para você. Então, se você tiver condição, faça. Ai, Patrícia, mas ele vai gastar em bebida. Se você sentir no seu coração que você não deve dar, tudo bem, mas ajude o pobre. Ajude, não julgue, sabe? Não tenta criar desculpas do que ele vai fazer, sabe por quê? Quando você virar as costas, ele vai ou te abençoar ou te amaldiçoar. E só de receber uma bênção já valeu, tá? Porque as palavras têm poder. São mandatos, né? Jogados ao céu. Então, prefira que essa pessoa te agradeça, te abençoe no lugar de te amaldiçoar. Então, pela própria malícia, você vai cair. Não adianta, gente. O que as pessoas têm dentro do coração vai sair para fora, ó. Mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Não adianta, não adianta. Por isso que eu falei, eu não me justifico. Por quê? Porque o que está dentro de nós vai aparecer. Pode, no curto prazo, pode até ficar feio pra nós, sabe? Às vezes fica, já passei por essas situações. Relaxa, já chorei muito por causa disso. No meio do caminho parece que a gente tá errado mesmo, as pessoas estão julgando, elas estão dizendo, elas vão te jogar tudo que é peso em cima de você. Mas não perca tempo se justificando, porque quando você se justifica, aí você tem chance de errar. Aí eu te garanto, aí você tem muita chance de falar o que não devia, fazer o que não devia. Só que quando você não se justifica, você se cala, você dá direito a Deus trazer a verdade de dentro de você para fora e a tolice de dentro da pessoa que fez algo para você ou disse algo para você, ou até a pessoa que tá te julgando. Então, assim, confia. Não se justifique. A justiça exalta os povos, mas o pecado é vergonha para as nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. Sirva sempre com qualidade. Sempre. Ai, mas meu chefe é ruim. Tá, mas ele tá em posição de autoridade hoje, você vai ter que servi-lo ou saia. Eu falo, ou sirva ou saia. Ninguém é obrigado também a ficar dentro de um trabalho no qual é maltratado. Mas você precisa tomar uma decisão. Não adianta ficar ali reclamando, ficar ali maldizendo, ficar ali não entregando.
tá? Porque aí quem vai estar errado é você. O seu chefe pode até ter começado ruim, mas no final, quem vai sair ruim, quem vai ser julgado daquela situação vai ser você, porque você não tomou a decisão de sair, ao mesmo tempo ficou lá não servindo corretamente. Não vai ter frutos. Não tem frutos. Então, assim, se tá tão ruim a ponto que não dá pra servir com qualidade, saia. Não fique naquela situação.